Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o projeto de lei de número 1756 de 2019, que fala sobre a LDO. Vereador, meu amigo, senta aqui ao nosso lado, Alan Dias. Estamos aqui também com o nosso vereador Carlinhos Bandeira. Estamos aí com representantes da prefeitura, o senhor Wagner e o senhor Renato. Gostaríamos também que fizesse parte aqui sentasse as cadeiras da frente aqui, para caso, se alguém tivesse alguma dúvida, poder explicar. Estamos aguardando o vereador presidente, Marquinhos. Logo, logo está chegando aí também. Vamos fazer a leitura do projeto de lei, que fala sobre as LDO. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. O projeto de lei do município de Itapecerica da Serra, usando suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município, apresentará à Câmara o seguinte: capítulo 1 das disposições preliminares. Essa lei estabelece nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre a alteração na legislatura tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o capítulo, esta lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal, de qual trata o artigo 169, parágrafo da Constituição Federal, e sobre a exigência contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020 são as especificadas no anexo de metas e prioridades, integrantes dessa lei, as quais têm procedência na elaboração de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite e programação de despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades de que se trata o artigo consideram-se modificadas por lei posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos critérios adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3 das metas fiscais. Artigo 3º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2020 são estabelecidas no anexo das metas fiscais integrantes desta lei, desdobrando-se em: tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do regime próprio da Previdência dos servidores, plano previdenciário. Tabela 7, estimativa e compreensão da renúncia e receita. E tabela 8, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Capítulo 4, dos riscos fiscais. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrantes dessa lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informados as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham se concretizar. Parágrafo único.
Para os fins deste artigo, considera-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência e não de uma ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 5, da reserva da contingência. A lei orçamentária conterá reservas de contingente para atender os possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1. A reserva do contingente será fixada em, no máximo, 15% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos em sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada todo ou em partes para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 6º. Do equilíbrio das contas públicas. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio de gestão das receitas, das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e de outros ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos. Tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente de 2020. Capítulo 7, da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 7º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de modo compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingressos das receitas. Primeiro parágrafo do artigo 7º. Integrarão essas programação a transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e deste para o Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer em forma duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 8º. No prazo previsto no caput do artigo 7º, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais da arrecadação das receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinentes, das medidas do combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para cobranças da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação das receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Segundo parágrafo, o Poder Executivo
comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá a limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculos. Parágrafo 3º, na limitação de empenho, a movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas educações, saúde e assistência social. Não serão objetivo de limitação de empenho a movimentação financeira, as dotações destinadas ao pagamento de serviços da dívida e de precatórios judiciais. Parágrafo 5º, também não será objetivo de limitação a movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada ao se afete diretamente às dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação de saúde e no ensino as decorrentes de outros recursos vinculados. Parágrafo 6º, a limitação de empenho, a movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo sim que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 7º, em face do disposto nos parágrafos 9º, 11º e 17º do artigo 166 da Constituição Federal, a limitação de empenho e movimentação financeira de que se trata o primeiro parágrafo deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais, eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 8º. Na ocorrência da calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a eliminação e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos dos dispostos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 9º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em partes para sua situação de frustração na arrecadação de receitas, se reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 8º, das despesas com o pessoal. Artigo 9º. Desde que respeitadas os limites e as vedações previstas no artigo 20 e 22 do parágrafo único da Lei Complementar Federal, o número 101 de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para: primeiro, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas e carreiras. Segundo, admissão de pessoal ou contratação de qualquer outro título. Parágrafo 1º. O aumento de despesas de que se trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Segundo, lei específica para a hipótese prevista no inciso 1º do caput e, no caso de o Poder Legislativo, a observância nos limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 2º, na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 do parágrafo único da Lei Complementar Federal 101 de 2000, a contratação de horas extras ficará vedada, salvo: primeiro, no caso do disposto do inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal, nas situações de emergência e calamidade pública. Terceiro, para atender a demanda inadiáveis da atenção básica de saúde pública. Quarto, para a manutenção das atividades mínimas das instituições de ensinos. E quinto, nas demais situações de relevante interesse público, devida e
expressamente autorizada pelo respectivo chefe do poder. Capítulo 9 dos novos projetos. Artigo 10º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos, os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra consta no caput, aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos conforme vinculações legalmente estabelecida. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físicos, financeiros, pactuados e em vigência. Capítulo 10º, do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Artigo 11º. Para os fins disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação, estabelecidos respectivamente no inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Capítulo 11º, do controle de custos. Artigo 12. Para atender o disposto do artigo 4º, parágrafo 1º, e da Lei Complementar Federal 101 de 2000, os chefes dos poderes executivos e legislativo adotarão providências junto ao Departamento de Despesa e de Planejamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações dos programas estabelecidos e financiados com recursos do orçamento. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financeiros pelos orçamentos serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 12º, da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 13º. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo, na lei orçamentária fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto do caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecimento em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 14º. Será permitida a transferência de recursos e emitidas a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Primeiro, a apresentação do programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. Segundo, demonstrativo e parecer técnico evidenciado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. Terceiro, justificativas quanto ao critério de escolhas e beneficiários.
Quarto, em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e à adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Estamos com o nosso vereador Marquinhos, acaba de chegar. Faça o favor de nos compor a mesa. Seja bem-vindo, vereador. Presidente. Bom dia, presidente. Muito bem, vereador. Dando continuidade. Artigo 5º, vedação à retribuição dos recursos recebidos às outras entidades congêneres ou não. Sexto, apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e existências de prestação de contas rejeitada. Sétimo, cláusula de reversão patrimonial válida até a depreciação integral do bem ou a amortização dos investimentos, constituído garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos da capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Primeiro parágrafo. A transferência de recursos a títulos de subvenções sociais nos termos da Lei Federal número 4.320 de 64 atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Parágrafo 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que se trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A transferência de recursos de título de auxílio previsto no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal 4.320 de 64, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam atendidos direto e gratuito ao público. Artigo 15º. As transferências financeiras às outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no CAPT serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 16º. As disposições dos artigos 13º e 15º desta lei serão observados sem prejuízo no cumprimento das demais normas de legislação federal vigente, em particular da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicável aos municípios. Artigo 17º. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes de federação se estiverem firmados os respectivos convênios, ajuste ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e caso haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competência concorrentes com outros municípios, com o Estado e a União. Capítulo 8º. Das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas. Artigo 18º. Nas receitas previstas na lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos das propostas e alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação
na Câmara Municipal. Artigo 19º, o Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, instituição ou alteração da contribuição da melhoria decorrente de obras públicas. Segundo, revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo de serviço prestado. Terceiro, modificação na legislação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos e a relativos do imposto sobre a propriedade predial e território urbano, com o objetivo de tornar tributação mais eficiente e mais justa. E, quarto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 20. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorrerá renúncia de receita só serão promovidos se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei serem acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como seu inciso 1º ou 2º. Capítulo 9 das disposições finais. Artigo 21. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7º e 43º da Lei Federal número 4.320 de 1964. A Lei Orçamentária de 2020 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e nos limites a serem observados. Artigo 22º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de sua competência ou atribuições mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos e os indicadores e as metas, assim como os respectivos detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição e a transferência ou o remanejamento não poderão ser resultados em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviços ao município ao novo órgão. Artigo 23º. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentário que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição da receita ou aumento de despesa no município deverão estar acompanhados de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o artigo 16º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão
demonstrar, primeiro, sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias. E, segundo, que não serão ultrapassados os limites legais sobre os gastos com o pessoal. Parágrafo 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial do projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o CAPT deverá, primeiro, deixar evidente que normas superiores sobre vinculações da Receita constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. E, segundo, que a prestação de serviços obrigatórios pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Artigo 24. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2020, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do prefeito, do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizadas integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas que o CAPT do artigo e na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição Federal, da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Artigo 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até 15 de setembro de 2019. Parágrafo 1º. O Executivo encaminhará à Câmara, até 30 dias antes do prazo fixado no CAPT, os estudos e as estimativas da Receita para exercício de 2019 e 2020, inclusive na receita corrente líquida acompanhada das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelecido no artigo 12º da Lei Complementar Federal de 101 de 2000. Parágrafo 2º. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa no prazo de 3 dias úteis, condado da solicitação daquele poder. Artigo 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentário anual até a data do início do exercício de 2020, ficará o Poder Executivo autorizado a realizar propostas orçamentárias até sua conversão em lei, na base de 1/12 em cada mês, observado na execução individual e limite de cada dotação proposta. Primeiro parágrafo. Enquanto perdurar a situação descrita no CAPT, a parcela de cada 12º não utilizada em cada mês será somada ao valor do 12º posteriores. Parágrafo 2º. Considerar-se a antecipação de crédito, a conta de lei orçamentária e a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Parágrafo 3º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentário de 2020 para fins de cumprimento do disposto do artigo 16 da Lei Complementar Federal de 101 de 2000. Parágrafo 4º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto
neste artigo serão ajustados excepcionalmente por créditos adicionais, suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizado logo após a publicação da lei orçamentária. Parágrafo 5º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7º e 8º serão efetivadas até 30 de janeiro de 2020. Artigo 28. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em que até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2020, demonstrativo com informações complementares detalhando as despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social por órgãos, unidade orçamentária, programa de trabalho e elementos de despesa. Artigo 29. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais, nas áreas de educação e de saúde serão consideradas as despesas escritas em resto a pagar em 2020, que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente. E, por último, o artigo 30. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Itapecerica da Serra, 30 de abril de 2019. Jorge José da Costa, prefeito, Ivo Martelo Filho, secretário municipal de Finanças. Mais uma LDO lida. Queria saber se algum munícipe tem alguma pergunta a ser feita. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos os munícipes. Obrigado pelo senhor Renato, o senhor Wagner aí, vindo dar orientações, né? Nos orientar aqui sobre a nossa LDO. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor Alan Dias, nosso vereador aí. Obrigado pela presença. O Carlinhos também estava aqui, foi embora, né? Obrigado, presidente Marquinhos, que teve um problema e chegou um pouquinho mais tarde, mas no final desta, declaro encerrada essa sessão de solene. Não, declaro encerrada essa sessão aí, essa leitura da LDO aí. Obrigado a todos e um bom retorno às suas residências.